Primeiramente, quero agradecer a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Marcos, pastora Marta. Agradecer aqui ao segundo vice-presidente, que me convidou para estar nesta noite aqui ministrando a palavra de Deus. Sempre que ministramos a palavra de Deus é uma responsabilidade muito grande, irmãos? E eu acredito que Deus vai nos abençoar com a sua palavra, porque a palavra é dele, não é minha. Mas eu quero ter como base, irmãos, para a nossa reflexão nessa noite, apenas o verso de número 3 do Salmo de número 1, que diz assim: pois será como árvore plantada. Amém? A Bíblia, irmãos, é um manancial de revelações acerca de Deus e do seu plano redentor para com toda a humanidade. E uma das formas que a revelação de Deus chega até nós é através de um tipo literário chamado metáfora, A metáfora ela é muito utilizada nas Escrituras, tanto no Antigo Testamento, mas principalmente no Novo Testamento. O Senhor Jesus, ele usou muitos tipos de metáfora. Mas o que é uma metáfora? Metáfora, irmãos, é uma história que ela pode ser verdadeira ou fictícia, e que dentro do seu contexto, dentro da sua história, ela apresenta verdades espirituais. O Senhor Jesus usava muito quando ele dizia: olha, eu sou a videira verdadeira, ali se comparando àquele que dá força aos galhos, dá seiva aos galhos, para que eles possam produzir. Jesus disse: eu sou o pão da vida, ou seja, o pão da vida quer dizer, ele é o alimento espiritual para a vida do seu povo. Eu sou a porta, ou seja, eu sou a entrada para o céu. Então o Senhor Jesus utilizou muito as metáforas, e eu quero ver com os irmãos, porque uma das metáforas mais lindas que existe na Bíblia é esta metáfora que compara a vida do crente a uma árvore. É uma das metáforas que tem uma profundidade muito grande, e eu tenho certeza que nós podemos aprender muitas lições nesta noite, para que possamos ter uma vida cristã vitoriosa. Só que quando eu falo vida cristã vitoriosa, irmão, não é só no sentido da bênção material, mas ter uma vida cristã vitoriosa é você e eu conseguir executar aquilo pelo qual o Senhor nos chamou. É você cumprir a vontade de Deus que Ele tem na sua vida. Quando Deus diz para Josué: você vai prosperar, ele não estava falando num sentido que ele ia ter alguma coisa, ouro, prata, não. Mas o prosperar ali, principalmente no Antigo Testamento, significa o quê? É que você vai conseguir realizar o propósito que eu tenho na sua vida. Tanto que Josué conseguiu e levou o povo até a terra prometida. Então, quando nós pensamos numa árvore, a primeira coisa que nos vem à mente é a semente. Não existe árvore que não venha de alguma semente. E é interessante que quando nós vamos a Mateus 13, se você quiser, eu gosto de fazer assim, irmão, lendo Bíblia. Abra sua Bíblia aí em Mateus 13. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele vai comparar a semente à palavra de Deus. Olha que interessante aqui o verso 19. Aqui Jesus, ele está interpretando a parábola do semeador, porque nos primeiros versos de 3 a 9, ele conta a parábola. Os seus discípulos não compreendem de imediato, mas o próprio Senhor Jesus, ele vai dar sua interpretação no próprio texto. E ele diz assim no verso 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado
ao pé do caminho. Verso 20, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, né? Que ouve a palavra. Então, quando nós falamos aqui nessa metáfora da árvore, iniciando pela semente, o primeiro estágio na vida cristã é o estágio quando a semente é plantada no coração, né? Todos nós que estamos aqui, o nosso primeiro estágio na vida cristã foi justamente quando alguém plantou a semente do evangelho no nosso coração. Então, a semente do evangelho, ela precisa continuar sendo plantada, viu, irmãos? Né? Às vezes a gente fala assim, a gente prega, as pessoas não dão bola. Não, nós temos que plantar a semente, irmão. Porque a semente, de um jeito ou de outro, ela vai crescer, né? Então, a semente mostra esse primeiro momento da nossa vida cristã. E é interessante que, para a frutificação da semente, ela tem que receber o quê? Sol e chuva. E quando nós trabalhamos nas metáforas espirituais, o sol, ele significa as adversidades da vida, os problemas que acontecem na vida do crente, do servo de Deus. Em compensação, a chuva, ela representa a presença e a atuação do Espírito Santo na vida desse crente. Porque, irmão, não há crescimento na vida cristã se nós não passarmos por esse estágio. Eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. A dificuldade, o problema e todos os desafios que nós temos que enfrentar para se manter como um crente fiel, é uma agenda de Deus. É uma agenda de Deus para mim e para a tua vida. Porque se isso não acontecer, não há crescimento. Se não houver isso, você não cresce, eu não cresço. Nós não conseguimos conhecer a Deus com mais profundidade. Então, meu irmão, né? A semente, graças a Deus, no teu coração já germinou. E tenha certeza que o Espírito de Deus, Ele está na sua vida. Essa é a grande diferença, irmão, da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança, o Espírito Santo vinha, agia, ele vinha sobre uma pessoa, agia e se retirava. E veio o Espírito do Senhor em Sansão, e veio o Espírito do Senhor em Jefté. Isso não saía, não ficava, não habitava. Agora, no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele não vem sobre nós, ele mora, ele vive em nós, porque essa é a força motivadora do crente. Então, irmãos, entenda uma coisa, você tem um poder que você mesmo talvez não imagina, mas não um poder para ficar, não, um poder do Espírito Santo para usar a tua vida como fogo, como atalaia nas mãos de Deus. O Espírito Santo está contigo. Mas seguindo a metáfora da árvore, segunda coisa que nós vemos, o segundo estágio da árvore é a raiz. Irmão, quanto mais profundo é a raiz de uma árvore, mais forte esta árvore vai ser, mais forte ela vai crescer, porque ela tem raiz, e a raiz ela sempre vai para baixo, afundando cada vez mais e mais. O que significa isso? Toda árvore desenvolve primeiro a raiz, quanto mais profunda a árvore, mais forte. A raiz se desenvolve nos primeiros estágios do crescimento. Então, quando a pessoa vem para Cristo, ela passa pelo discipulado, ela é batizada, ela é induzida a vir à escola dominical, ela é induzida a vir no culto de ensino, ela é induzida a participar de estudos. Por quê? Porque nesse momento, que a raiz está sendo formada, é que está tendo crescimento. Raiz, irmão,
É tão triste a gente ver hoje tantos crentes que parece que não tem raiz, irmão. Parece que não tem raiz, sabe? Você olha assim pela forma, pelas atitudes, que raiz que tem? Outros, principalmente, irmão, nesse tempo, principalmente depois dos anos 70, né, quando chegou a famosa teologia da prosperidade, da confissão positiva, né, hoje tudo querem atrelar a vida espiritual somente a conquistas na terra, principalmente depois disso. Tem gente que vem chorando, irmão, para frente, mas ela não está chorando porque ela se reconheceu um pecador. Ela não está chorando porque ela percebeu o estado miserável que ela está e o quão grande é a graça de Deus. Ela vem chorando muitas vezes porque está cheia de problema e acha que quando vir para a igreja vai resolver todos os problemas e ela não vai ter mais problema nenhum. Aí não cria raiz, irmão. Aí fica aqui um tempo, a bênção que tanto almeja não chega, aí pega, vai para outra para ver se lá tem, e assim não tem raiz, irmão. Mas eu quero louvar a Deus nesta noite, porque você tem raiz. Você está aqui nesta noite, irmão, é porque você tem raiz. Você passou pelo processo de plantar uma raiz forte para superar as adversidades, para superar as lutas. Porque senão você não vinha aqui, irmão. É como o nosso pastor sempre fala: se você vem somente porque você quer ser visto pelo pastor como uma obrigação, aí eu tenho um pouquinho de receio que a sua raiz não esteja tão profunda. Mas se você vem para ouvir a palavra de Deus, o que Deus tem, seja quem for que estiver aqui, e você veio para ouvir, para se alimentar, para receber e entregar a Deus o seu culto, você tem raiz, irmão. Você tem raiz. E é isso que nós precisamos ensinar essas novas gerações, a ter raiz. Ontem o pastor Renato falou uma coisa no culto à noite aqui, na pregação, que eu achei fantástico. Que é uma coisa que eu penso. Você não pode ser movido por sentimento, por emoção. Ah, se eu sentir, hoje eu vou na igreja, não é isso, pastor? Se eu sentir, eu vou orar. Se eu sentir, vou fazer isso. Não, esse negócio de sentir não é para crente que tem raiz, irmão. É para crente que voa em qualquer vento de doutrina. Porque quem tem raiz, irmão, não arreda o pé. Passa por uma luta, passa por outra, mas ele lembrou, as lutas, elas são temporais, elas vão, e o Senhor está sempre, porque Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século, e além disso, o Espírito de Deus te fez um templo de Deus, irmão, não precisamos nos ficar desesperados. Olha que interessante o apóstolo Paulo falando acerca da raiz. Abre a sua Bíblia aí em Colossenses 2. Vamos ver como é que a gente fica enraizado. Colossenses 2. A partir do verso 6. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim andai nele. Olha só. Arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não de Cristo. Olha que interessante, que Paulo pede, ele diz à igreja de Colossos, para que ela esteja arraigada. Paulo tira uma palavra da agricultura, para mostrar, arraigada é aquela coisa que está enraizado de uma tal forma, que é até difícil quando você pega uma árvore com muita raiz para você tirar, dá trabalho. Então Paulo diz,
arraigados e edificados. Veja que ele usa uma linguagem da agricultura e uma linguagem da construção civil. Edificados. Aí quando fala em edificação, eu penso, como eu edifico minha vida? De que maneira? Aí o Senhor Jesus responde para nós aqui, irmãos, capítulo de número 7 de Mateus, verso de número 24. Todo aquele, pois, que ouvir estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, por quê? Estava edificada sobre a rocha. E agora que vem a diferença entre nós e o povo do mundo. Olha só, aqueles que estão rejeitando a salvação em Cristo. Olha o verso 26. Veja que o que acontece com o cristão, acontece com o ímpio também. É a mesma coisa. Só que a diferença, irmão, é a rocha que está em nós, que é Cristo. Olha só o verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, irmão, raiz, né? Raiz. Precisamos cada vez mais fortalecer a nossa raiz. Andar em Cristo é isso, é fortalecer a raiz, é cumprir com a palavra, é viver a palavra de Deus, custe o que custar. Mas hoje em dia, não, hoje em dia eu não quero saber, eu quero saber o que está revelado para mim aqui. É aqui que eu tenho compromisso. Mas a árvore, ela não fica só na raiz, tem um terceiro estágio. Então, segundo estágio, primeiro estágio a semente, segundo estágio a raiz, terceiro estágio é o caule ou a haste, né? Ou o tronco da árvore. É interessante que esse tronco, ele representa a estrutura espiritual. Irmão, me desculpe dizer, mas tem uns irmãos que não tem estrutura espiritual. Qualquer coisa tão chateado, tão triste, qualquer coisa é motivo para não ir à igreja, qualquer motivo para não orar mais, perder o ânimo. Irmão, que tipo de estrutura os crentes do século 21 estão tendo, irmão? Estrutura espiritual, irmão. Não estou falando de estrutura na vida secular, não. Mas que estrutura nós temos tido diante de Deus, diante dos desafios, diante de um dia a dia, irmãos, que às vezes é um dia mal. Já acordou, pastor, naquele dia mal? Você acorda de um jeito, sabe? Parece que você tem vontade de fazer um buraco aqui, entrar dentro e falar, ninguém vem me incomodar. O dia mal vem. Mas quando a nossa estrutura espiritual está em Cristo, enraizada, fundamentada, irmão, até o diabo pensa duas vezes antes de querer te atacar. E é interessante que a vida, a estrutura espiritual, ela tem que ser uma estrutura fundamentada, equilibrada. Olha o que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a estrutura da nossa vida. Vamos lá, Efésios 2. Efésios 2. Efésios 2. Vamos ler o verso. Vamos ver aqui. Vamos ler a partir do verso 18. Porque por ele, né? Por ele quem? Por Jesus. Por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha que coisa, irmão. Olha a estrutura espiritual que nós temos. Não é porque eu sou forte,
É porque eu tenho o Pai. É porque eu posso dobrar o joelho e falar com o Pai. É porque o Pai sempre me ouve quando eu falo. Essa é a estrutura espiritual, irmão. Não é que eu sou melhor, eu sou mais inteligente. Não! É porque eu tenho acesso ao Pai por Jesus Cristo. E tenho a garantia do Espírito Santo dizendo para mim: vai, continua, vai, não para, não se preocupa, estou contigo. Mas ele continua, né? Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros. Olha a posição que Paulo está dizendo que a gente tem, irmão. Geralmente a gente define na teologia a pessoa não crente como uma criatura, né? Criatura de Deus. Mas quando ela aceita Jesus, ela é adotada, né? Ela passa a ser filho por adoção. E aí Paulo diz assim, ó: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Eita, mano. Meu irmão, tu é da família de Deus, o teu pai é Deus. E o pai nunca quer ver o filho de qualquer jeito, não. O pai está sempre cuidando do filho, o pai está sempre preocupado com o filho, o pai está sempre olhando para o filho. É isso que é essa posição que nós temos, irmão. Concidadão, co-herdeiros de Cristo. Os olhos do Pai estão em você todo dia, toda hora. Ele não te deixa, Ele não te abandona. Por quê? Porque Ele é a estrutura espiritual da minha vida e da tua vida. É por isso que Paulo, ele vai dizer aqui em 1 Coríntios, muito conhecido, capítulo 15, eu gosto muito desse verso. 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Ô irmão, como é bom a gente alcançar essa estrutura espiritual. Eu sempre digo para os meus alunos, e quando eu estou dirigindo a igreja eu falo para os irmãos: você não pode vir numa igreja, vir num culto e sair do mesmo jeito. Você tem que sair daqui e falar: poxa, hoje eu aprendi mais alguma coisa. Hoje Deus me deu mais uma direção. Porque, irmão, tem pessoas que passam 10, 15, 20 anos dentro da igreja e não amadurece, irmão. É o mesmo jeito, é os mesmos erros, é as mesmas falhas, é os mesmos medos. Parece que não cresce. E aí, irmão, a estrutura espiritual é daquele jeito, né? Não consegue vencer aqui, ó. Porque aqui, ó, é um campo de batalha, irmão. Se você perder aqui, você perde aqui e vai perdendo. Por isso que a estrutura espiritual do crente, ela tem que estar aqui no Senhor. Não existe super crente. Não existe, que eu oro 24 horas por dia. Não tem problema, irmão. Glória a Deus se você consegue fazer isso, né? Mas você tem que ter a estrutura de saber que Deus é aquele que te sustenta, que é Deus que é aquele que te dirige, que é Deus aquele que está sempre com você. Mas, progredindo um pouquinho mais, depois do caule, começam a vir o quarto estágio. Qual que é o quarto estágio? O quarto estágio são as folhas, né? As folhas são a expressão de uma árvore. Assim como as palavras são expressão do nosso caráter. Irmão, tem tanto crente perdendo por isso, pelas palavras que saem da boca. É interessante, irmão, que aqui, capítulo 5 de Mateus, olha o que o Senhor Jesus disse, né? Sobre essa questão, capítulo 5, versículo de número 37, bem conhecido. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso
é de procedência maligna. Bom, como é que está sendo as nossas conversas? O que tem saído da nossa boca? O que o chefe lá na empresa tem ouvido de mim? O que o meu vizinho tem ouvido de mim? O que meu irmão, que está sempre comigo, tem ouvido da minha boca? Nós não somos reconhecidos por causa de terno e gravata, nem cabelo, nem saia. Mas nós somos reconhecidos por aquilo que sai da nossa boca. E é interessante que tem um outro versículo aqui, Mateus 12. Olha só. Isso é muito, irmão, isso é muito profundo, que a gente tem que refletir muito sobre isso. Capítulo 12, o verso de número 36. Vou ler o 36, né? E o 37, para a gente pegar um contexto mais amplo. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar contas no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras serás condenado. E como Jesus falava, irmão, tem uma passagem aqui que eu amo muito. Abre aí, acho que é Mateus, deixa eu ver aqui, acho que é João 7. João, olha que coisa interessante, irmão. João 7, Evangelho de João 7, versículo de número 32, olha só. E os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele essas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Jesus está ensinando no templo, né, na festa dos tabernáculos, e como sempre, onde Jesus estava se aglomerava pessoas. Só que isso causava inveja nos fariseus, causava inveja também nos sacerdotes. Aí eles mandaram prender. Vai lá e prende o homem, traz ele. Mas olha que interessante, irmão. Olha o versículo 44. O que aconteceu? E algum deles queria prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Meu Deus do céu, irmão. Você está percebendo, a importância do que sai da nossa boca, irmão? Sabe, irmãos, infelizmente hoje nós estamos vivendo uma época em que a igreja está se tornando muito secular. Secular em que sentido? Nós estamos perdendo a sacralidade das coisas, irmão. A gente fala o nome de Deus, de Jesus, Espírito Santo, assim, em qualquer conversa, qualquer coisinha, sabe? Sabia que os judeus não abrem a boca para falar o nome de Deus? É o Senhor, nem Deus eles falam. Devido tanto respeito na transmissão das escrituras, nas cópias que foram acontecendo dos originais, quando o escriba ia escrever o nome de Deus, alguns tinham, irmão, um ritual. Ele parava ali, tomava banho, alguns trocavam de roupa para poder escrever o nome de Deus. E hoje, irmãos, Deus está em toda coisa. As coisas de Deus estão muito secularizadas, muito normal. Não, irmão. Tem que existir uma sacralidade. Aqui é um lugar sagrado. A tua vida tem que ser sagrada. A tua família é sagrada. E nós estamos perdendo a sacralidade das coisas. Antigamente, irmão, você ir jantar ou almoçar com a família, meu Deus, era todo mundo sentado ali, e aquela conversa, aquele diálogo. Hoje, irmão, você está vai na casa, vamos almoçar? Vamos. Um está lá no quarto, no tablet, o outro está não sei aonde, com o celular, o outro está sentado não sei aonde, com não sei o quê, o outro está com o computador. Eu vou comer aqui mesmo.
se perde a sacralidade da família, irmão. A família já tem sido enfraquecida no nosso tempo por conta de leis, por conta de tanta coisa. Hoje, o conceito de família não é mais o conceito que eles chamam tradicional. Homem, mulher e filhos. Hoje o conceito de família, irmão, é duas pessoas que se amam. Então 2 homens se amam, é uma família. Aí um faz inseminação, outro aluga uma barriga de aluguel e eles têm filho. Você já parou para... Irmão, será que nós como crentes, nós estamos apercebidos do que está acontecendo à nossa volta na sociedade? O caminho que o mundo está tomando, irmão. Você já imaginou uma criança que está na escola, chega dia dos pais, ele, puxa vida, eu tenho 2 mães. Ou chega dia das mães, ele fala, puxa, eu tenho 2 pais. Irmão, o mundo está sendo trabalhado. O mundo está sendo preparado. Assim como Deus, nos 400 anos de silêncio, entre o Antigo Testamento até João Batista, Deus preparou o mundo para a vinda de Cristo, através dos persas, através dos gregos e dos romanos. Deus está preparando, irmão, este mundo, porque o que vai vir aí é a manifestação do anticristo, é a manifestação, é a personificação do mal. A nossa doutrina que é dispensacionalista. Nós cremos que vamos ser tirados antes da grande tribulação. Nós cremos isso, eu creio nisso. Mas um dia, um aluno falou para mim, pastor, tem o dispensacionalista, o pré-tribulacionista, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Quem que é o certo? Na teologia a gente fala que esse tipo de coisa, a gente não pode bater o martelo. Você assume uma posição e você sustenta ela. Até porque, irmão, o único fio que une todo o cristianismo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, foi para o céu e vai voltar. Agora, em outros tipos de doutrina, como escatologia, como pneumatologia, eclesiologia, aí pensamentos diferem. E nesse tipo de assunto a gente não bate o martelo. Aí o aluno falou assim, então, pastor, e se for tirado no meio da tribulação no fim? E aí, pastor? Como é que os pré-tribulacionistas vão ficar? Aí eu falei, deixa eu te ensinar uma coisa. Quando Jesus disse que ele ia voltar, ele não falou dia nem hora. O que ele quer que nós entendamos é que se ele vir antes da tribulação, você tem que estar preparado. Se ele vir no meio da tribulação, você tem que estar preparado. Se ele vir depois da grande tribulação, você tem que estar preparado. Não tem escapatória, irmão. Pré, mídia ou pós, você e eu, nós temos que estar preparados. Agora, se a nossa vida teve uma semente forte, se a nossa vida tem uma raiz arraigada, se a nossa vida tem um caule, uma estrutura, se as folhas, a expressão da nossa vida cristã for como as pessoas diziam, nunca ninguém falou como este. Já pensou, irmão, alguém te ouvir falar assim? Nossa, nunca ouvi alguém falar que nem esse irmão aí, que nem essa irmã. Coisa linda, né, irmão? Mas, deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Tem um quarto, né? A árvore ela tem um quinto, perdão, né? O primeiro estágio é a semente, segundo estágio é a raiz, terceiro estágio o tronco ou a haste, quarto estágio as folhas e o quinto estágio são os frutos. Os frutos já fala de uma posição de maturidade. Maturidade. O que é maturidade no conceito espiritual cristão? É você ter experiência com Deus, irmão. É você conhecer Deus não só de ouvir falar. É você conhecer Deus mesmo.
né? E quando nós alcançamos essa maturidade, os frutos acontecem. E quais frutos são esses? Quer ver comigo? Abra sua Bíblia aí em Gálatas, capítulo de número 5. Olha só, irmão, os frutos de um crente maduro. Capítulo 5, versículo 20. Eu vou ler primeiro o 16. Olha só como que a gente alcança maturidade espiritual. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência, geralmente ela pode ser traduzida como apetite desordenado, que é tudo em excesso. Mas vamos para o fruto, né? Verso 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Nossa, irmão. Algumas Bíblias, né, a tradução corrigida fala caridade. Amor, gozo, né? Gozo é alegria, irmão. A alegria do crente, irmão, ela não existe porque eu recebo coisas externas. A alegria do crente é a presença de Deus. É o contato que eu tenho com Deus. É quando eu oro e eu sinto Deus presente. Essa é a alegria, irmão. Porque se tu depender da emoção para ser alegre, irmão, você vai viver uma vida triste, né? Mas vamos lá. Gozo, paz. Paz aqui, irmãos, não é ausência de problemas, como se é pregado hoje dentro da teologia da prosperidade. Essa paz, irmão, é essa paz aqui, ó. Puxa, você chega numa empresa, ou você foi dispensado. Tá bom, obrigado. Quando é que eu venho receber? Logo. Aí, o crente que não tem paz, irmão, ó, você foi dispensado. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, meu Deus? Ai, como é que eu vou pagar minhas dívidas? Ai, meu Deus do céu, onde eu vou arrumar emprego? Ai, minha idade, ai, não sei o que. Ai, irmão, ele não tem paz. Agora o que tem paz? E vai embora. Por quê? Porque ele sabe que tem um Deus. Aí ele tem paz. As preocupações da vida não tomam o seu tempo. Irmão, as pessoas estão perdendo tempo na sua cabeça, só pensando nas lutas, só pensando nas coisas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, a vida cristã, ela não é uma vida de só batalha, luta, problema, não. A vida cristã tem que ser uma contemplação da face do Senhor todos os dias. Tem gente que acorda com preocupação, vai dormir com preocupação, aliás, nem dorme. Vai tomar o Rivotril, vai tomar não sei o que, vai tomar para poder dormir. Irmão. Mas o fruto do Espírito é paz. Opa. Não, você foi, o que aconteceu? Você foi, não, tranquilo. Irmão, veja como é uma coisa incoerente. Nós dizemos que Deus está no controle de tudo, sim ou não? Então por que a gente se desespera facilmente, irmão? Se ele está no controle, tu é filho, tu é da família, você acha que ele vai judiar da família? Você acha que Deus vai enviar o seu filho para morrer por nós, para ficar pisinhando na nossa vida? Irmão, aí a Bíblia vai dizer, de que se queixa o homem? Do quê? Dos seus próprios pecados. Então, irmãos, nós precisamos, né, ter o fruto, olha só, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança é equilíbrio, irmão. A pior coisa que existe é um crente destemperado. Amigo, é o seguinte, pisou no meu pé, não leva desaforo para casa não. Não fez, recebe. Irmão, isso não é alguém que está com Deus e tem uma vida no altar.
Mas eu só quero falar de um aqui, que é a questão do amor, irmãos, né? Veja que ele diz que um dos frutos do Espírito é amor. E quando eu estava pensando no amor, eu sempre lembro de um texto, irmão, que nós precisamos refletir bastante para ver como é que está a nossa vida em relação ao amor. Mas não o amor, irmão, um negocinho que dá aqui no meio do coração, não. Amor são atitudes, são ações. Atitude é que você tem para com outras pessoas, para ajudar, para abençoar, para ajudar a sair muitas vezes da lama. Isso é amor. E olha o que o Senhor Jesus disse no dia que ele estava realizando a última ceia. Ele estava realizando a última ceia, estava realizando a última Páscoa e introduzindo a ceia, né? Porque hoje, né, nós temos a ceia. Olha só, capítulo 13 de João. Aqui Jesus já falou que um ia trair, falou, né, que todos iam fugir e eles ficaram tristes. Mas Jesus, nas suas últimas instruções, ele faz o seguinte: olha o verso de número, ele fala, no verso 33, ele vai falar que para onde ele vai os discípulos não podem ir. Os discípulos ficaram muito tristes, pensando, poxa, ficamos com esse homem aí 3 anos e pouco, agora está falando que para onde ele vai a gente não pode ir. Ele está dizendo que o Pedro vai negar, e ele diz que tem ainda um traidor, então acabou a obra. Por isso que no capítulo 14 ele vai iniciar assim: não se turbe o vosso coração. Eles estavam com o coração temeroso. Mas Jesus diz uma coisa interessante aqui no verso 34. Um novo mandamento vos dou. Olha aí. Que vos ameis uns aos outros. Irmão, isso é uma imaginação minha. Eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus e depois olhando um para a cara do outro. Peraí. Que mandamento novo é esse? Amar o outro? Não, Moisés já falou lá em 19, 18 de Levítico que a gente tem que amar os outros. Mas aí Jesus continua: como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. E qual foi a diferença do amor de Cristo? Foi um amor sacrificial. A gente aqui se amar é fácil, né? Tudo crente, tudo bonito, olha aí, tudo servo de Deus, serva de Deus. É fácil a gente se amar. Apesar que na igreja, às vezes, é o lugar que menos a gente tem visto o amor. Mas é fácil amar. Agora, ruim é amar aquelas pessoas que não estão do teu lado, aquela pessoa que te censura, aquela pessoa que te persegue, aquela pessoa que está sempre querendo destruir a sua vida. Essa é difícil amar. Mas é justamente essa que nós temos que amar. Porque Jesus amou aqueles que o mataram, que o perseguiram. E ele foi até o fim. Mas olha, irmão, o verso 35, é aqui que é o X da questão. Nisto que? No amor, irmão. Na forma como os crentes, como os servos de Deus lidam um com o outro, tratam um com o outro, respeitam um ao outro. Essas coisas, esse tipo de amor, que quando entra um pecador na igreja, o clima, ele não está pesado, ele está assim, de pessoas que se amam, pessoas que se respeitam, pessoas que estão... É isso aí, irmão. Aí Jesus vai dizer aqui, ó, nisto, no amor, né? Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A Bíblia é linda, né, irmão? Nós temos tudo que nós precisamos para viver uma vida de retidão, uma vida de consagração a Deus. Irmão, os dias que nós estamos vivendo está difícil, irmão. Está difícil, né? Outro dia eu estava mexendo lá na internet, no YouTube, e aí comecei a ver negócio de igreja lá e tal. Irmão, tem cada coisa que você não imagina. Eu vi um vídeo lá, tá lá todo mundo gritando assim, um camarada sobe num pilar assim e fica beijando o pilar assim, ó.
É o Espírito Santo. Que Espírito Santo, irmão? E por conta dessas coisas, o mundo, influenciado pelo diabo, coloca todo mundo no mesmo pacote. Aí olha a tua responsabilidade e a minha, de ser diferente desse pacote. Então, o amor, né? Eu sempre oro, Senhor, me dá mais amor, porque é difícil, irmão. É difícil amar. Vai vir falar que não, é difícil. Né? O nosso velho homem está aqui. E ele está sempre dando uma cutucada, querendo soltar as asinhas. Se você não está na oração, na palavra, na dedicação, irmão, não tem como aguentar. Porque o Espírito Santo, Paulo disse no capítulo 4, verso 30 de Efésios: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo se entristece, irmão. E Deus respeita o meu livre-arbítrio e o teu. Não me peça para explicar isso, porque não tem explicação, porque a Bíblia não responde todas as questões que nós queremos, tá? A Bíblia responde aquilo que Deus quis revelar. E uma das coisas que Ele me revelou é como que Deus tanto respeita o livre-arbítrio do homem. Você escolhe, você quer ser o que é, não quer, né? Capítulo 1 de Romanos: por eles não ouvirem, por eles não aceitar, Deus os entregou. Nossa, já imaginou, irmão? Deus entregou, né? As paixões infames, a fazer tudo quanto é coisa ruim. Deus entregou, falou: larguei de mão. Mas eu quero, para encerrar, para ir para o fim, irmãos, eu quero falar, já falamos aqui da estrutura da árvore, agora eu quero falar de 3 tipos de árvores que nós encontramos, né? 3 tipos de pessoas. A primeira árvore que eu quero falar aqui é a árvore morta. Meu Deus, árvore morta. Irmão. O que é a árvore morta? A árvore morta são as pessoas que rejeitam a salvação em Cristo. Elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Elas não querem saber de Deus. Estão mortas. Assim como nós fomos mortos um dia. Por isso que Paulo vai dizer que Ele nos vivificou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então a árvore morta, irmão, é aquele que, né, o Paulo vai chamar, aqui no capítulo 1, capítulo 2 de Coríntios, se você quiser acompanhar comigo, ele vai chamar a árvore morta de homem natural. Olha só. Versículo 14, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então a árvore morta é o mundo ímpio, que rejeita, que não entende, que não quer ouvir. Só que nós temos um segundo tipo de árvore, a árvore infrutífera. A árvore infrutífera já fala do crente, daquele que um dia, né, levantou sua mão, né, aceitou Jesus, passou pela preparação do batismo, batizou, só que ela não, né, a atração do mundo às vezes, né, tá uma árvore frutífera, irmão, que não produz nada. Não produz nada, nada, nada. Eu não faço nada porque eu não sou obreiro. Não, irmão. Eu, antes de ser separado para diácono, já fazia, eu e o Wagner, antigamente aqui, em 96, 97, os bancos eram aqueles de madeira, né? E eu não era nada, só mesmo. Tá precisando de alguma, precisa levar esses bancos lá na galeria. Irmão, pergunta pro Wagner. Eu e ele pegando banco lá. Não era obreiro, irmão. Estou precisando de alguém lá para lavar lá o banheiro, ficar tomando conta na festa lá. Deixa por nós. Você é obreiro? Não. E hoje nós estamos na igreja com tantas pessoas que não estão produzindo nada, irmão.
estão infrutíferos. E não é só participar de um departamento. Não, irmão. O fruto que eu digo aqui é o fruto de uma pessoa cheia do Espírito Santo, que onde ela chega, ela encontra oportunidade para falar de Jesus Cristo. Eu não sou saudosista, irmão, mas eu sou de uma época que o mundo tinha muita raiva de nós, principalmente assembleano. Onde chegava, irmão, é Jesus para lá, Jesus para cá. Meu, você é fanático, só fala disso. Hoje, outros têm muitos assuntos. Meu, você viu o Coringão, cara? Poxa vida, hein, meu? Não sou contra, irmão, não sou contra. Não sou contra. Né? Eu acho que cada um. Mas eu aprendi uma coisa. As coisas que começam a tomar lugar no meu coração, toma o tempo de Deus. Toma aquilo que eu poderia estar fazendo para Deus. Né? Não estou censurando, não estou aqui falando que é proibido. Não, irmão. Mas eu quero mostrar para vocês como que a gente vai caminhando e a gente vai, às vezes, fica daquele jeito, fala, por que está desse jeito? Por que está assim? Aí você começa a voltar para a palavra, você começa a olhar a árvore e você fala, peraí, é aqui que está a falha. É aqui que está a falha, é aqui que eu preciso melhorar. Então a árvore infrutífera, Paulo vai chamar aqui no capítulo 3 de Coríntios. Olha só, esse aqui é forte, irmão, olha só. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Meu Deus, irmão. Meu Deus. Ele está falando com um crente aqui, ó. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha todos os dons, tinha tudo. Mas o tanto que ela tinha de problema, meu Deus do céu. Então a árvore frutífera é essa, irmão. Né? Você vai fazer uma coisa na igreja, isso aí não vai dar certo, não. Não. Nunca dá nada. Não tem como. Árvore infrutífera, irmão. Hoje quando eu vim para cá, veio 2 temas para mim falar aqui. Esse tema e o outro tema era o tribunal de Cristo. Aí eu falar sobre o tribunal, mas aí Deus falou, não, é aqui. E aí eu vim aqui. Mas o tribunal de Cristo existe, irmão. E ele foi preparado para crente. Né? O interessante é que quando se fala do tribunal de Cristo, o Paulo diz uma coisa aqui no texto, nesse mesmo texto do capítulo 3, ele começa a explicar, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus e tal, nós somos cooperadores de Deus. Mas olha só, a partir, eu não vou pegar o texto todo, porque a hora está avançando, olha só, eu vou pegar do 10 até o 15 só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. É muito claro aqui que a palavra está muito em direção àqueles que ensinam, àqueles que estão. Mas aqui serve para todo crente, irmão. Não é só para aquele que ensina, só para aquele que está. Não, é para todo crente. Porque cada crente edifica a sua vida. Cada um de nós edifica a vida. Aí ele continua aqui, ó. Outro edifica. Mas veja cada um como edifica sobre ele, cada um, não é só quem ensina, quem fala. Aí ele continua aqui, ó, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Olha o 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha,
a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. O que acontece, irmão? O fogo aqui, não é que lá no céu vai ter uma fogueirinha lá, não. O fogo, ele representa o rigor com que Deus vai tratar conosco. Deus vai falar, ó, te dei minha palavra, te dei meu espírito, te dei dom, te dei isso, te dei aquilo. O que você fez? Fica tranquilo, irmão. Se você já chegar no tribunal, você está salvo. Não tem problema. Mas imagine, irmão, aquela multidão, um recebendo, chegando a sua hora. Paulo fala uma coisa que deixa todos os teólogos de cabelo em pé, porque ele não dá uma explicação. Olha o que ele diz aqui, ó. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Nós não sabemos como é este galardão, né? Paulo vai falar de coroa de justiça, coroa, não é que vai ter uma coroa, né? Ali só para representar que existe uma premiação de Deus. Olha só, irmão, Deus dá o Filho dele para morrer por nós, nos dá o Espírito Santo, nos dá a palavra e ainda promete a nós que nós vamos ter um prêmio a mais, além de morar na eternidade com Ele. Não, isso é maravilhoso demais, irmão. Mas Paulo termina aqui essa perícope, ele diz assim: se a obra de alguém se queimar, essa parte que deixa, né, porque ele não explica, sofrerá detrimento. Ou seja, terá um prejuízo. Assim como nós não sabemos como vai ser esse galardão real, a gente não sabe que tipo de prejuízo é esse. E você quer chegar no céu e ter prejuízo, irmão? Quando Deus olhar para todo mundo, vai dar para você falar, você, ó, fica ali do lado, fica ali, espera. O seu caso eu resolvo depois. Não, é sério o negócio. Olha só, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quando fala assim, né, como pelo fogo, eu sempre dou um exemplo de mim. Quando eu estava na escola, isso há muitos anos atrás, a média era 5 para passar. Era no primário, sei lá. Era 5. E aí eu lembro que a professora chegava em mim e falava, ô Marcos, passou raspando, hein? 49,49. É o que Paulo está dizendo, meu. Tem gente que vai passar raspando. Por quê? Porque não tem fruto. Árvore infrutífera. Com tudo que Deus deu, com tudo que Deus faz, com o poder que nós temos da presença do Espírito Santo, mas essa pessoa não está fazendo. Quem está falhando? É Deus? É o Espírito Santo? Ou somos o nosso ego? Porque para servir e produzir, irmão, tem que negar a si mesmo. E a coisa mais difícil é negar a si mesmo, porque a gente sempre quer ter razão. Mas em compensação, para terminar, nós temos a árvore frutífera, né? A árvore frutífera, Paulo identifica o crente espiritual. Olha o 2,15 aqui de 1 Coríntios. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós, olha só, irmão, nós temos a mente de Cristo. Irmão, que coisa séria, nós temos. Como é que estão os seus pensamentos, irmão? Como é que está o meu, como é que está o nosso pensamento? Para finalizar, irmão, as características de um crente frutífero, eu separei só 5 aqui. Primeiro, faz a obra de Deus com amor.
não faz somente para sair na foto. Não faz somente para estar na frente. Eu estou na frente do trabalho. Ele faz por amor. A Deus e aos seres humanos que Deus amou tanto que deu o seu filho para morrer por eles. Segundo, faz a obra de Deus com responsabilidade. Bom, vou chegar depois que chegou o culto, para que ninguém me coloca na porta, ninguém pede para mim. Fazer a obra de Deus com responsabilidade. O dia que der eu faço, quando der eu faço. Não, esquenta a cabeça. Não, irmão. Responsabilidade. Isso é fundamental. Terceiro, produz frutos de arrependimento. Porque tem crente hoje, irmão, que ele acha que ele é o bam, é o impecável. Não, irmão. Todo dia, na hora de dormir, Senhor, me perdoa. Eu sou pecador. De algum jeito eu ofendi a tua santidade, porque a gente ofende a santidade de Deus, irmão. Está pensando que nós somos crentes, a gente alegra a santidade de Deus 24 horas por dia? Irmão, Deus é muito assim, meu irmão. Deus é santo, Deus é glorioso, irmão. Quarto, trabalha sob a direção do Espírito Santo. Os frutos desse crente equilibrado anda no caminho sem desviar, não é arrogante, indiferente, ignorante, desanimado, preguiçoso. Está sempre alegre, até em meio às tribulações. Por quê? Para encerrar, 1 Coríntios, capítulo de número... Não, 2 Coríntios, capítulo 4, para a gente encerrar aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Agora vamos para o 16. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmão, está na luta, ela é leve e ela é momentânea, e ela está produzindo algo que você não enxerga agora, mas na presença de Deus você vai enxergar. Olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O resultado na vida desse crente, árvore, e que tem fruto, é o que Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 7 de Filipenses. A paz que excede todo entendimento, é essa paz que vai reinar na sua vida, é essa paz que vai reinar na sua família. Por isso, meus irmãos, que o Espírito Santo possa falar com você, e que nós sempre possamos fazer um exame de como está a nossa árvore, porque se a gente não cuida da árvore, ela pode morrer, ela pode apodrecer, né? E não é isso que o Senhor quer de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe. Pastor, eu agradeço. Vamos fazer uma oração, irmãos? Maravilhoso Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor. Muitas lições nós aprendemos nesta noite. Pai, a tua palavra
diz que para formar, ó Deus, um fundamento forte, nós precisamos ouvir e praticar. Pai, Tu conheces a nossa estrutura e sabe que somos pó. E sabe o quanto, Pai, temos dificuldades às vezes de realmente viver esta palavra, mesmo com Teu Espírito Santo em nós. Mas, ó Deus, que nesta noite o Senhor possa trazer essa consciência em cada coração, trazer esta força, Pai, na nossa vida, começar do altar, Pai, e que nós possamos vivenciá-la, meu Deus, mesmo em meio a tantas turbulências que estamos vivendo nesse mundo. Pai, olha pelo Teu povo, Senhor, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia crescer na graça e no conhecimento e estruturar a nossa vida, Pai, sempre amadurecendo na Tua presença, Pai, para que o Teu nome seja glorificado e para que o mundo possa olhar e ver a igreja como um canal de bênção que leva os homens para o céu por meio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Quando tudo perante o Senhor estiver e